Boa tarde, meus amigos, tudo jóia com vocês? Comigo tá tudo jóia. E eu gostaria de falar com você hoje sobre aquela reforma que aconteceu ontem, né, a votação que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, em 2 turnos, onde houve a mudança, né, uma reforma significativa na parte dos tributos do nosso país. Houve uma reforma, então ela já estava tramitando há muitos anos, essa reforma já estava tramitando há mais de 20 anos, e com isso, ontem, né, houve a votação em 2 turnos na Câmara. Essa mesma votação, ela já havia acontecido no Senado, o Senado passou, houveram algumas divergências, porém o texto passou integral com algumas modificações posteriores que serão feitas. Mas antes de mais nada, antes da gente dar continuidade para poder falar dessa reforma, nós vamos falar de 9 pontos, então fique comigo para você entender os 9 pontos que essa reforma pode nos afetar. Fique comigo, não saia do vídeo que a gente vai falar desses 9 pontos. Antes de mais nada, eu queria que você se inscrevesse no canal, que você ativasse o sininho de notificações, para você receber sempre que eu postar um vídeo novo no canal, você receber também a notificação para você poder estar assistindo o vídeo. Tudo bem, meus queridos? Vamos, sem mais delongas, vamos começar. Eu estou com o computador aberto aqui com uma colinha para a gente poder falar sobre essa reforma. Né? O primeiro ponto aqui que a gente pode ver é a unificação dos tributos. Nós temos alguns tributos hoje no Brasil que são tributos federais e tributos estaduais. Todos esses tributos estaduais e federais, eles são cobrados, né, da gente, e a gente acaba pagando por eles. Os tributos que nós estamos pagando hoje são os tributos PIS, COFINS e IPI, que são os tributos federais, e estaduais é o ICMS, e municipais o ISS, né? E eles estão com uma proposta, né? Na verdade, isso já passou nas 2 casas, em 2 turnos. Então é uma proposta de emenda à Constituição, e com isso há uma modificação da própria Constituição quanto aos nossos tributos. Então, todos aqueles tributos, IPI, ICMS, ISS, todos aqueles que eu falei anteriormente, eles seriam trocados por 2. Que seria a contribuição sobre bens e serviços, que é um tributo federal, que será um tributo federal, e a sigla é CBS. E o outro é o IBS, que seria Imposto sobre Bens e Serviços. Esse imposto também federal, porém compartilhado com estados e municípios. Nesse imposto aqui nós temos um problema. Porque se hoje os municípios não estão recebendo verba do governo federal, imagina se o governo federal, igual está aqui nessa IBS, ele tiver domínio e poder sobre os valores em que os estados e municípios vão receber. Se não está havendo repasse hoje, durante todo esse ano não houveram repasses para os municípios. Então, os municípios que não têm como se subsistir, que ele não tem nenhum tipo de forma de ganho, que os impostos do município não são impostos que sustentam a máquina daquele município, ou de estados. Temos estados também que não têm condições de se sustentar. Então, e a União não está mandando essa verba, essa ajuda. Então, nesse caso, nós temos um problema aqui. Porque se o ICMS era repassado aos estados e aos municípios, ele era repassado diretamente para o estado. Enquanto que o ISS era totalmente do município.
Aqueles outros impostos que eram cobrados que iam para a União, que ia para o governo federal. Nesse caso, o governo federal ele tem a administração de todos os bens com repasses desses impostos para os municípios, que não é viável. Então nós vamos ter mais problemas quanto aos estados e municípios. No primeiro ponto, nós já temos um problema gravíssimo. Estados e municípios vão ficar realmente dependendo da benevolência do governo federal. Lembrando que desde o início do ano, o governo federal não tem repassado dinheiro para os municípios. Tanto que os estados do Nordeste e Norte que votaram na sua maioria para o presidente em exercício, eles montaram um grupo para poder cobrar do Lula, do presidente Lula, para que ele voltasse a pagar e ajudar as prefeituras que não estão dando conta de cumprir com as suas obrigações. Primeiro ponto, nós já temos uma divergência absurda. Nós já temos um ponto aí que vai ser uma briga eterna, se ela passar dessa forma. Segundo ponto seria a redução da burocracia. Nós sabemos que o direito tributário é um dos mais complexos do nosso arcabouço jurídico. Eu, como advogado, eu te falo que o direito tributário ele é muito complexo, ele tem muita legislação esparsa. Então nós temos legislação federal, nós temos dentro da legislação federal outras leis federais que são esparsas, que são diferentes, não estão no Código Tributário, no Código Nacional Tributário. Então são leis esparsas, leis federais. Nós temos as leis estaduais que regem os impostos estaduais, que são leis também, mas estaduais, e nós temos as legislações municipais. Então cada estado legisla diferente do outro, cada município legisla diferente do outro. E em cima de tudo isso, a gente tem o que? A gente tem a lei federal e mais acima da lei federal a própria Constituição Federal. Então nós temos um triângulo em que a Constituição está no topo, temos as leis federais, leis estaduais e leis municipais. Lembrando que as leis municipais e as estaduais, elas não podem ferir a legislação federal e nem a Constituição. Então elas têm que ser complementares à lei federal e à Constituição. Existem constituições, em alguns estados existem também as constituições dos estados, mas não são todos que têm. Esse é o segundo ponto, a redução da burocracia. Aqui está falando que visa reduzir a burocracia e tornar a tributação mais transparente, simplificando o sistema tributário para contribuintes. Mas no final, nós vamos ver que vai ficar pior, vai piorando, que era para tirar a burocracia, mas vai chegar um tempo que nós vamos estar sendo cobrados tanto do IVA quanto da legislação que nós já temos hoje. O segundo ponto seria a mudança na cobrança. Esse ponto aqui é um ponto até interessante. Por quê? Porque os tributos eles passariam a não ser mais cobrados, eles seriam cobrados no final, onde o serviço ou o produto ele vai ser consumido em vez da origem. Então seria no final, propõe o pagamento do imposto apenas na etapa de produção referente ao valor adicionado ao produto ou serviço. Nesse caso aqui ele está falando assim, o imposto ele só vai ser adicionado, ele só vai ser cobrado daquilo que ainda não foi cobrado. O que ele está falando aqui, essas mudanças de cobrança, é que não vai haver bitributação. Não vai haver bitributação. Então, aquilo que já foi cobrado de insumo, esse não vai entrar imposto. Então, vai ser um imposto somente para aquilo que foi valor agregado ao produto. Então, vamos supor que na produção de um produto eu tenha gastado R$60.
E no final desse produto, ele chega para mim a 120. A tributação não vai ser dos 60, porque no 60 eu já paguei quando eu comprei aquele insumo. Eu vou pagar dos outros 60, que foi o lucro daquilo que eu tive. Mudança de cobrança. O quarto ponto seria o combate à guerra fiscal. Esse combate à guerra fiscal é um problema sério, né? Por quê? Porque estados com um tributo mais baixo, ele acaba sendo um estado mais procurado pelas empresas, para pagar menos impostos, é lógico. Porém, esses mesmos estados, querendo ou não, eles incentivam empresas a irem para os seus estados e dão isenção de outros impostos. Então, eu já vi aqui na minha região aqui, municípios que davam pedaços de terra para que a empresa se instalasse. Ou então dava para ela um tempo sem pagamento de impostos, tipo IPTU, e alguns outros impostos, ISS. Então, era uma forma de chamar essas empresas para que ela pudesse se alojar dentro da cidade. Então, uma das coisas é combater essa guerra fiscal, né, para acabar com essa competição entre os estados. Já acho isso ruim, né, porque existem estados que estão mais bem localizados, e quem vai sofrer com isso aqui são os estados mais pobres. Os estados que têm menos industrialização, quem vai sofrer mais vão ser esses estados. Lembrando que nós estamos num governo que o Norte e o Nordeste apoiou o governo. Quem vai sofrer com essa redução de guerra fiscal aqui vai ser os estados mais pobres, Norte e Nordeste, tá? Aqui em Minas tem também alguns municípios, uma região entre os extremos de Minas que são muito pobres, também vai ser afetado sobre essa guerra fiscal. Porque uma das formas de o Estado tentar trazer emprego para a cidade é ajudar naquilo que a empresa não quer pagar. Ela não quer pagar tributo, ela não quer pagar imposto, ela não quer pagar taxa, ela não quer pagar nada. Mas ela leva o quê? Ela leva serviço para as pessoas. Isso aqui é um problema. Outro problema também. As cidades menores vão ter cada dia menos empresas para elas lá, né? A gente tem aqui também alíquotas e regimes diferenciados. Aqui ela propõe uma alíquota padrão, né, para contribuintes em geral, com 3 regimes de diferença, né? O setor teria um corte, né? Os setores terão um corte de 60% de tributo. Alguns setores aqui seriam beneficiados, né? Tal qual os profissionais liberais e tal. Tem uma outra aqui que fala sobre essa questão, né? Seria isso mesmo, né? Seria essa questão dos profissionais liberais. Outro ponto, sexto, é sobre a regra de transição. Essa regra de transição aqui é que vai dar o que falar, hein? Porque a reforma ela só se iniciaria em 2026. Então, ela já teria algumas afetações pequenas, mas ela se iniciaria em 2026 e ela terminaria todo o seu ciclo de transição em 2033. Aqui nós temos um problema, porque vai chegar um tempo lá, próximo de 2033, que o IVA vai estar sendo cobrado, os 2 impostos, mais os outros impostos que já estão sendo cobrados. Nós temos um problema aqui, porque se já é alta a tributação que nós estamos pagando, imagina ter que pagar esses 2 impostos, que são impostos embutidos, acumulados, e ainda assim ter que pagar os que nós já estamos pagando. Então pode ser, eles vão fazer algumas adequações, mas isso aqui pode ser um problema sério para nós também. Então a gente vai vendo que, em regra, essa reforma ela trouxe muito prejuízo
né? Ela vai simplificar a questão dos impostos, tranquilo. Vai simplificar que se hoje nós temos 5 impostos de cobrança, nós vamos ter só 2. Mas só isso por si só já não simplifica nada, né? Se não simplificar no bolso de quem precisa, não vai adiantar em nada. Então, tem a possibilidade também, eles vão estudar a possibilidade de cashback e concessões para algumas, né, para algumas pessoas de baixa renda. Então, o imposto pago por pessoa de baixa renda, eles vão ainda estudar a possibilidade de concessões ou cashback, voltar um pouco do imposto pago para as pessoas, né? Isso também vai ser ainda manejado a partir de 2026. Há perdas e ganhos, né, para diferentes segmentos. Quem ganha aqui, né, quem ganha aqui nesse caso aqui são setores de educação, saúde, transporte coletivo, produções culturais, jornalísticas e atividades esportivas são contemplados, né? Eles vão ganhar com isso. Quem perde com essa mudança que vai acontecer? Quem perde é quem tem muito dinheiro e quem tem propriedades. Então, provavelmente, tudo aquilo que os ricos compravam com facilidade, eles vão se desfazer. Então você vai ver muita gente com muita propriedade, com jatinho, com iate, com tudo aquilo que são coisas, né, caras. Você vai ver eles se desfazendo disso o mais rápido possível para poder fazer dinheiro. Então, proprietários de jatinho, iate, lancha, terão que pagar IPVA, né, que vai ser um imposto que vai ser cobrado sobre esses bens, né, sobre esses bens. Vai ter uma cobrança progressiva do TCMD, né? Então, quem vai receber herança vai pagar um valor altíssimo. Então, tudo aquilo que os pais estão fazendo para deixar para os filhos, provavelmente, quando eles fizerem o inventário e tudo, vai ter um problema sério aí. Outro problema sério. Porque a gente sempre tem aquela ideia que os pais deixam, né, a herança para os seus filhos. O Estado está querendo cobrar de você, pai, que está montando toda a sua propriedade, está montando toda a sua riqueza para deixar os seus filhos melhores de situação. Eu não creio que a gente tenha que deixar muitos bens para os filhos, eu não acredito nisso. Eu acredito que você tem que sim apoiá-los. Né? Eu paguei a faculdade da minha filha mais velha, estou pagando a faculdade da minha filha mais nova, então eu acredito que eu posso dar toda a riqueza do mundo para elas, mas se elas não souberem administrar, elas nunca vão saber o que é conquistar as coisas delas. Então, assim, eu tenho meu ponto de divergência quanto a isso. Por quê? Porque é o Estado tomando aquilo que eu estou construindo para as minhas filhas, ou que eu estou construindo para deixar para as minhas filhas. Eu tenho esse ponto. Por quê? Porque é uma apropriação indébita. Eu entendo que é uma apropriação indébita. O Estado não fez nada para me ajudar na minha riqueza, mas mesmo assim ele está querendo tomar tudo não, uma boa parte daquilo que eu formei, aquilo que eu criei. Então eu tenho essa ressalva, mas de toda forma os filhos a gente vai dando um jeito de formá-los para que eles possam ser, né, pessoas de bem, pessoas prósperas ali, né? Medicamentos, dispositivos médicos, alimentos sem adição de açúcar, produtos de higiene pessoal terão também alíquotas reduzidas ou até isentas. Então são vários pontos aqui, né? Esse aqui já é um ponto bacana. Por quê? Porque nós sabemos que o açúcar, né, e outras coisas que nós consumimos podem trazer sérios riscos à nossa saúde. Outro ponto também que talvez, eu não sei se está aqui, é que a cobrança de tributo para aqueles produtos que trazem mais malefício para a saúde, tal como cigarro, bebida e por aí vai, eles serão muito mais rigorosos e muito mais altos. Então,
as pessoas que ainda fumam, né? Ainda têm seus vícios com o tabaco e com a bebida, eles serão taxados, serão cobrados impostos muito mais altos para elas. Então, no final, essas pessoas ou elas param ou elas quebram, né? O que o Estado está fazendo aqui é mais ou menos assim, né? Tem alguns desafios e dúvidas, né, que está aqui no item 9, é que a reforma enfrenta desafios, incluindo o período de transição, foi o que eu falei antes, né? Há dúvidas sobre os retornos positivos da proposta. Esse é que é o problema, né? O problema é que se o Estado, se a União, se o governo federal recolhe tudo, ele repassa como quer. Será que não vai haver, na hora que ele pegar o dinheiro e houver um Estado, olha só, tanto que isso é perigoso, houver um Estado que é oposição ao governo federal, será que ele vai usar de benevolência? Será que ele vai ser imparcial na distribuição desses impostos? Né? Nós sabemos que existem muitos estados do Brasil que são estados em que os governadores são opositores do governo federal. A pergunta que não quer calar é essa: será que a União vai usar de igualdade para com todos? Ele vai ser imparcial quanto a isso? E tem algumas dúvidas, né, que a gente vai sanando durante o tempo, durante esse período aí, para a gente poder chegar realmente a 2033 e ter todas as linhas bem delineadas sobre isso. No mais, eu quero agradecer você que ficou até o final desse vídeo e pedir para que você se inscreva novamente, né? Para você que ainda não se inscreveu, que você se inscreva no canal e que você ative o sininho de notificação para que você possa receber os vídeos assim que eu postar aqui na plataforma do YouTube. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e que você tenha um final de semana abençoado, tá bom? Um grande abraço e fique com Deus.